Quando a gente entrou naquele ônibus, eu jamais poderia imaginar onde essa viagem ia terminar. Sério, eu e Mariana só queríamos passar um final de semana tranquilo em Ouro Preto. Era um daqueles ônibus convencionais, meio velho, luz interna amarela e o ar-condicionado que fazia mais barulho do que refrescava. Mas, bom, parecia confortável o suficiente para encarar as 8 horas de estrada. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Pedro. E o que eu vou contar agora aconteceu há uns 3 meses. Um relato real, uma experiência que eu ainda custo a acreditar. Eu sei que tem gente que acha que histórias de terror são só invenções, mas o que vivi naquela noite foi diferente. Então, se você gosta de um bom mistério, fica aqui comigo porque no final você decide se acredita ou não. Bom, a viagem começou tranquila. O motorista era um senhor calado e os passageiros, em sua maioria, pareciam exaustos. No banco ao meu lado, Mariana dormia de forma impressionante, considerando as curvas da estrada. Mas foi depois de umas 3 horas que as coisas começaram a mudar. Sem aviso nenhum, o ônibus desacelerou no meio da estrada e entrou em um lugar que parecia, sei lá, esquecido pelo tempo. Era uma estação rodoviária antiga, com as paredes descascando e uma placa enferrujada que mal dava para ler o nome. Estranho, pensei. Não estava no roteiro uma parada ali, mas o motorista estacionou, desligou o motor e anunciou com uma voz seca: 10 minutos. Mariana, ainda sonolenta, perguntou onde estávamos. Sem ideia, respondi. Mas como a gente estava sentado na frente, achei que seria bom descer, esticar as pernas e pegar um ar. Afinal, a viagem ainda era longa. O problema foi que esse ar que descemos para pegar parecia mais pesado do que o normal. A estação era ainda mais esquisita do lado de fora. Os holofotes piscavam como se estivessem no fim da vida. E não tinha uma viva alma por perto. Nem vendedores, nem outros ônibus, nada. Só um silêncio estranho que fazia parecer que o lugar tinha sido esquecido pelo tempo. Mariana estava visivelmente desconfortável, mas me convenceu a dar uma volta rápida na plataforma. Vai que tem uma lanchonete funcionando, brincou, mas dava para ver que era mais para espantar a atenção do que por vontade de comer. Enquanto caminhávamos, algo me chamou a atenção. Os bancos de espera, alinhados na plataforma, estavam enferrujados, mas alguns tinham bolsas de viagem jogadas em cima. Achei estranho. Quem largaria suas coisas assim no meio do nada? Foi quando ouvimos o barulho. Primeiro passos, depois uma risada baixa, quase abafada. Olhei para trás, mas só vi a plataforma vazia. Você ouviu isso? Perguntei, e Mariana concordou, segurando meu braço com força. Decidimos voltar para o ônibus, mas o que vimos nos fez congelar. O ônibus estava partindo. Corremos, gritando e acenando, mas o veículo simplesmente continuou. O motorista nem se deu ao trabalho de olhar pelo retrovisor. Ficamos parados, assistindo as luzes traseiras desaparecerem na estrada escura. Meu coração disparou. Estávamos sozinhos. Respirando fundo, tentei pensar com calma. Deve ter outro ônibus passando por aqui, falei, mais para me convencer do que por acreditar. Mariana puxou o celular para tentar ligar para o motorista, mas claro, não tinha sinal. A estação parecia sugada de qualquer conexão com o mundo lá fora. Foi aí que começamos a ouvir os passos de novo. Dessa vez eram mais claros e não estavam sozinhos. Riscos na parede, como unhas arranhando o cimento, surgiram do nada. Mariana me olhou assustada e naquele momento eu sabia que a aventura estava só começando. Ficamos parados por alguns segundos, tentando entender de onde vinham os passos. Era como se algo estivesse se aproximando, mas ao mesmo tempo não dava para ver ninguém. Mariana apertou meu braço com tanta força que eu quase pedi para ela aliviar. Pedro, isso aqui não está certo, ela sussurrou.
e eu só consegui concordar com a cabeça. O silêncio voltou por um instante, mas a tensão era sufocante. Decidimos entrar no saguão principal da estação, na esperança de encontrar alguma explicação ou, pelo menos, um telefone público funcionando. Assim que passamos pela porta, o cheiro de mofo e madeira apodrecida nos invadiu. O lugar era ainda mais assustador por dentro. Fileiras de cadeiras quebradas, bilheterias abandonadas e cartazes tão antigos que as imagens estavam praticamente apagadas. Enquanto andávamos, senti algo diferente, como se alguém estivesse nos observando. Olhei para os vidros das bilheterias e quase engasguei com o que vi. Reflexos. Havia pessoas ali. Pelo menos era o que parecia. No reflexo, as cadeiras vazias estavam ocupadas por figuras humanas, todas sentadas e encarando a gente. Só que quando me virei para olhar de verdade, o lugar continuava vazio. "Mariana, olha isso!" falei apontando para o vidro. Ela hesitou, mas quando viu, deu um passo para trás, quase tropeçando. Isso é um reflexo, Pedro. Como assim?" perguntou, a voz tremendo. Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma porta rangendo. Viramos para trás e vimos uma das portas do corredor entreaberta. Tinha certeza de que estava trancada antes. "Eu não vou entrar ali", Mariana disse, mas alguma coisa me puxava para aquele corredor. "Talvez a gente encontre alguma explicação ou uma saída", argumentei. Relutante, ela me seguiu. Passamos pela porta e entramos em uma sala cheia de prateleiras cobertas de poeira. No fundo, havia uma mesa com várias fotos em preto e branco. Fui até lá e comecei a olhar. As fotos eram de pessoas sentadas na estação, como passageiros esperando um ônibus. Mas havia algo errado. Uma sensação de familiaridade tomou conta de mim. Peguei uma foto que estava virada para baixo e senti um calafrio correr pela minha espinha. Era uma foto nossa, minha e de Mariana, no mesmo banco onde estávamos sentados minutos antes. Mariana não acreditava no que via. "Isso não é possível! Como é que essa foto pode estar aqui? A gente acabou de chegar!" ela disse, praticamente gritando. Meu cérebro tentava achar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Era como se o tempo tivesse brincado com a gente. Enquanto discutíamos, o som dos passos voltou. Dessa vez, eram mais rápidos, como se alguém estivesse correndo pelo corredor. As luzes da sala começaram a piscar e a temperatura caiu bruscamente. Um vento gelado passou por nós, fazendo as fotos na mesa voarem pelo chão. Uma delas parou aos pés de Mariana. Quando ela pegou, sua expressão mudou. "Pedro, olha isso!" disse com a voz quase inaudível. Era uma foto do motorista do ônibus. Ele estava sorrindo, mas havia algo de errado em seus olhos. Um vazio, um buraco escuro que parecia olhar diretamente para nós. Antes que tivéssemos tempo de reagir, ouvimos uma risada ecoando pelo corredor. Mariana segurou minha mão com força e eu soube que tínhamos que sair dali. Voltamos para o saguão, mas a estação parecia ter mudado. As paredes estavam mais escuras, como se o mofo tivesse tomado conta de tudo em questão de minutos. A plataforma, antes pequena, agora parecia um labirinto interminável. Não importava para onde olhássemos, tudo parecia igual. "Isso aqui não é normal, Pedro. Não é normal", Mariana repetia, quase chorando. De repente, um pedaço de papel caiu do teto e pousou no chão, bem na nossa frente. Peguei o bilhete com as mãos trêmulas. Estava escrito à mão, com uma caligrafia irregular. "Bem-vindos ao final da linha, não há retorno." A risada voltou, mais alta, mais próxima. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Foi nesse momento que tudo fez sentido. A estação não era apenas abandonada. Ela era um lugar onde pessoas ficavam presas, para sempre. Eu e Mariana estávamos paralisados. O bilhete nas minhas mãos parecia pesar 1 tonelada e as palavras "não há retorno" martelavam na minha cabeça. A risada havia cessado, mas o silêncio que ficou era ainda pior.
Um frio percorreu minha espinha quando percebi que sombras começaram a se formar ao nosso redor, lentamente tomando forma, como se o próprio ar estivesse criando algo. Pedro, a gente precisa sair daqui agora! Mariana gritou, puxando meu braço. Tentamos correr para a plataforma, mas era como se ela estivesse se esticando, nos afastando da saída. Cada passo parecia nos levar para mais longe. As sombras começaram a se mexer, e foi então que eu vi. Eram pessoas. Ou melhor, o que um dia foram pessoas. Rostos vazios, olhos fundos e movimentos lentos, como se estivessem sendo controlados. No meio das sombras, algo maior começou a se formar. Uma figura encapuzada, alta, que parecia comandar tudo aquilo. Não havia rosto sob o capuz, apenas um vazio escuro que parecia sugar toda a luz ao redor. Mariana segurava minha mão tão forte que eu mal sentia meus dedos. Pedro é o motorista, ela murmurou, e eu soube que ela estava certa. A figura deu um passo em nossa direção e sua risada ecoou novamente, dessa vez tão alta que parecia vir de dentro da minha cabeça. Foi então que percebemos. Não tínhamos mais para onde correr. A estação estava viva e nós éramos os próximos a fazer parte dela. Mariana caiu de joelhos, sem forças para continuar. Eu tentei puxá-la, mas meu corpo parecia travado. A figura encapuzada se aproximou e tudo ao nosso redor começou a desaparecer em uma escuridão sufocante. Antes que as sombras nos engolissem completamente, um novo som cortou o ar, o de um ônibus se aproximando. As luzes dos faróis cortaram a escuridão por um breve instante e eu vi as portas se abrindo. Não era um resgate, era um aviso. Do veículo desceram novas pessoas, confusas, olhando ao redor, exatamente como nós estávamos antes. A última coisa que vi antes de tudo apagar foi o reflexo nosso em uma janela quebrada da estação. Agora fazíamos parte dela, para sempre. E se você chegou até aqui e quer ouvir mais histórias como essa, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Quem sabe um dia você não encontre sua própria estação abandonada. Oi, meu nome é Carlos e por muitos anos trabalhei como motorista de ônibus em Belo Horizonte. Hoje quero compartilhar com vocês o pior dia da minha vida. Se você tem medo do sobrenatural, já te aconselho a sair desse vídeo. Mas, se você for corajoso, te convido a se inscrever no canal e se preparar para ouvir um relato que vai gelar sua espinha. Era uma sexta-feira e eu acabava de sair de uma longa semana de trabalho. Mal tinha colocado os pés em casa quando meu chefe, seu Geraldo, me ligou. Ele parecia preocupado. Disse que um dos motoristas tinha faltado e perguntou se eu podia assumir uma nova rota chamada Estrada das Sombras. Eu nunca tinha ouvido falar desse trajeto, mas, como precisava do dinheiro, aceitei sem questionar. Na garagem da empresa, enquanto revisava o ônibus antes de sair, alguns colegas me chamaram de canto. Um deles, o Toninho, colocou a mão no meu ombro e disse: "Ô, Carlos, você tem certeza que quer fazer essa rota? Essa estrada é esquisita, cara. Já ouvi história de gente que sumiu por lá." Ri para disfarçar o desconforto e respondi: "Ah, Toninho, vocês adoram inventar história para assustar os novatos. Fica tranquilo, vou e volto sem problemas." Mas a verdade é que o clima mudou. O vento forte começou a balançar as árvores ao redor e uma chuva pesada começou a cair. Antes de sair, lembrei da Bíblia que minha mãe insistia para eu levar no ônibus. Ela sempre dizia: "Meu filho, nunca esqueça que Deus está com você, mas leve a palavra dele por garantia." Coloquei a Bíblia na mochila e segui para o meu destino. Era noite e a Estrada das Sombras parecia fazer jus ao nome. As luzes dos postes ao longo do trajeto piscavam como se estivessem prestes a apagar, e quase não havia outros carros na pista.
Enquanto dirigia, algo estranho começou a acontecer. Primeiro, o relógio digital do painel começou a piscar descontroladamente, até que apagou de vez. Em seguida, ouvi um barulho vindo do bagageiro, como se algo tivesse se movido sozinho. Dei uma olhada rápida pelo retrovisor, mas não vi nada fora do lugar. Tentei me acalmar, mas a tensão só aumentou quando vi, bem ao longe, algo no meio da estrada. Uma figura escura, de pé, imóvel, no meio da pista. Reduzi a velocidade, apertando o volante com força, e bufei. Deve ser algum bêbado, mas ao chegar mais perto, a figura desapareceu como fumaça levada pelo vento. Meu coração disparou e a respiração ficou pesada. Mesmo assim, segui em frente, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. A chuva ficou ainda mais forte. Os limpadores de para-brisa mal davam conta. Foi quando senti que estava sendo observado. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, mas o ônibus estava vazio. Pelo menos era o que parecia. De repente, o motor começou a fazer um som estranho, como um gemido metálico. Antes que eu pudesse reagir, o ônibus apagou completamente e parou no meio da estrada, envolto em uma escuridão total. Quando o ônibus parou, o silêncio tomou conta. Apenas o som da chuva, batendo incessantemente no teto do veículo, preenchia o vazio. A escuridão era tão intensa que parecia engolir tudo ao meu redor. Tentei ligar o motor novamente, mas nada acontecia. O painel estava morto, os faróis apagados e nem mesmo o rádio dava sinal de vida. Apertei o botão do pisca-alerta, mas até isso estava inoperante. Droga! O que está acontecendo? Murmurei, sentindo uma mistura de raiva e medo. Peguei meu celular para pedir ajuda, mas, para minha surpresa, ele também não ligava. Como se todo tipo de energia tivesse sido drenado naquele lugar. Foi então que ouvi o primeiro sussurro. Um som baixo, quase imperceptível, que vinha de fora do ônibus. Meu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar no silêncio. Olhei pelas janelas, mas a chuva dificultava a visão. Peguei uma lanterna que sempre deixava na cabine e a liguei. A luz tremulava, mas consegui ver um pouco além da estrada. O que vi me fez soltar a lanterna, quase derrubando-a. Formas escuras se moviam na chuva, sombras que não pareciam humanas. Elas eram altas, distorcidas e se aproximavam lentamente. Tentei me convencer de que eram árvores balançando com o vento ou algum truque da luz, mas algo dentro de mim sabia que não era isso. Peguei a lanterna novamente, apontando para frente. Foi então que a vi. Aquela figura sombria que antes estava no meio da estrada agora estava bem à frente do ônibus, parada, me encarando. Seus olhos, ou o que deveriam ser olhos, brilhavam com um tom vermelho como brasas. A figura parecia flutuar e a chuva caía ao redor dela sem tocar seu corpo. Respirei fundo, tentando reunir coragem, e gritei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta, apenas mais sussurros que agora pareciam vir de dentro do ônibus. Virei rapidamente, iluminando os bancos vazios. Meu estômago revirou ao perceber que, mesmo vazio, algo parecia se mexer nas sombras. Eu estava prestes a abrir a porta e correr para a chuva quando lembrei da Bíblia na minha mochila. Minha mãe sempre dizia que, em momentos de medo, a fé era minha maior arma. Peguei a mochila com mãos trêmulas, retirando o livro. Minhas mãos suadas quase não conseguiam segurar as páginas, mas finalmente comecei a folheá-las. "Tá bom, Carlos, respira", falei para mim mesmo. Não é o momento de perder o controle. Sentei no banco do motorista, com a Bíblia aberta em um salmo que minha mãe sempre lia para mim quando criança. Comecei a recitar as palavras, mesmo que minha voz saísse trêmula. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto eu lia, senti uma presença se aproximando. Era como se o ar dentro do ônibus tivesse ficado pesado, denso. As sombras começaram a invadir a cabine, rastejando pelo chão, cobrindo os bancos.
Podia ouvir as palavras agora. Não era português, nem qualquer idioma que eu reconhecesse, mas eram sussurros que penetravam minha mente, me deixando à beira do pânico. Mas eu continuei lendo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. As sombras recuaram um pouco, mas eu sabia que isso não seria suficiente. A figura sombria do lado de fora agora estava na porta do ônibus. Sua forma parecia se expandir, como se quisesse invadir o espaço todo. Ela bateu na porta e o som ecoou como um trovão. Foi nesse momento que me veio um pensamento absurdo, mas que talvez fosse minha única chance. Eu precisava terminar aquela oração com tudo o que tinha. Olha, se você acredita que a fé pode mesmo afastar até o mais terrível medo, inscreva-se no canal e curta o vídeo, porque o que vou contar agora você precisa ouvir. Aquela era minha tentativa de manter a calma e focar na oração. Minha voz ficou mais firme e continuei recitando. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A figura soltou um grito ensurdecedor e as sombras começaram a dissipar. Senti o ônibus balançar, como se algo enorme tivesse sido arrancado de perto dele. No mesmo instante, as luzes do painel acenderam, o motor rugiu de volta à vida e as sombras desapareceram como fumaça ao vento. Eu não perdi tempo. Liguei o ônibus e acelerei. A estrada estava mais vazia do que antes, como se todo aquele episódio tivesse expulsado até os animais que costumam cruzar as vias. Mas eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. O alívio momentâneo deu lugar a uma nova inquietação. Havia algo mais na Estrada das Sombras, algo que ainda precisava ser revelado. Enquanto acelerava pela Estrada das Sombras, minha respiração ainda estava pesada e minhas mãos tremiam no volante. A chuva parecia ter diminuído, mas a sensação de ser observado continuava. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, quase contra minha vontade, e o que vi me deixou paralisado. Havia olhos brilhantes, dezenas deles, refletindo uma luz vermelha sinistra, surgindo nos bancos vazios do ônibus. Eles não tinham corpos, apenas flutuavam na escuridão, encarando-me como predadores prestes a atacar. Meu coração disparou e minha primeira reação foi pisar ainda mais fundo no acelerador. O motor rugiu e o ônibus disparou pela estrada. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é real, sussurrei, mas no fundo sabia que era. A estrada parecia se esticar diante de mim, como se nunca fosse acabar. Olhei pelo painel e vi que o marcador de quilometragem estava parado, congelado no mesmo número há muito tempo. Era como se eu estivesse preso em um ciclo, uma armadilha sem fim. O alívio de antes desapareceu, dando lugar a uma sensação esmagadora de desespero. Foi então que, ao longe, vi algo que parecia um portal. Não sei como descrever exatamente, mas era como uma luz dourada no final da estrada, cercada por uma escuridão pulsante. Por um momento, senti esperança. Talvez aquilo fosse a saída, uma chance de escapar daquele pesadelo. Mas conforme me aproximava, a figura sombria que eu havia visto antes reapareceu, bloqueando o caminho. Ela era ainda maior agora, como uma sombra gigantesca que cobria a estrada inteira. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade assustadora e sua voz ecoou dentro da minha cabeça. Você não pode escapar. A estrada é parte de você agora. Minha mente ficou em branco. As palavras dela reverberavam como um eco sem fim. Era como se ela soubesse algo que eu ainda não tinha entendido. Sem saber o que mais fazer, fechei os olhos e comecei a orar novamente, segurando a Bíblia com força. A cada palavra que recitava, senti uma onda de calor em meio ao frio cortante ao meu redor. De repente, o ônibus começou a tremer violentamente. A figura sombria avançou, como se quisesse engolir o veículo inteiro, mas no último segundo, a luz dourada explodiu em brilho.
Fui forçado a fechar os olhos e tudo ficou em silêncio. Quando os abri novamente, estava parado em um posto de gasolina, na entrada de uma cidade. A chuva tinha cessado e o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. O ônibus estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor, esperando ver algum sinal do que vivi, mas tudo parecia assustadoramente normal. Desci do ônibus, respirando fundo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O frentista, um senhor de idade, veio até mim com um sorriso simpático. "Noite difícil, hein?" ele disse casualmente. Olhei para ele, ainda atordoado, e respondi: "Você não faz ideia." Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, percebi algo estranho no retrovisor do ônibus. Por um breve momento, vi um par de olhos vermelhos brilhando no reflexo. Pisquei e eles desapareceram. Deixei o posto sentindo que, mesmo tendo escapado da estrada das sombras, ela nunca me deixaria completamente. E foi assim que minha jornada terminou. Ou talvez apenas tenha começado. Eu e minha família sempre gostamos de viajar de carro por aí, explorando novos lugares, pegando estradas que poucos conheciam. Mas, depois do que aconteceu naquela noite, eu não desejo essa experiência nem para o meu pior inimigo. Meu nome é Rodrigo, e o que vou contar agora é um relato real, algo que mudou nossas vidas para sempre. Tudo começou quando estávamos voltando de uma viagem ao interior de Minas Gerais. A estrada principal era bem movimentada e meu pai, o Marcos, sempre ansioso para economizar tempo, decidiu pegar um atalho por uma estrada de terra deserta. Minha mãe, Fernanda, não gostou da ideia e até comentou: "Marcos, essa estrada parece abandonada. Não seria melhor seguir pela rodovia? Fica tranquila, amor. É mais rápido e chegaremos em casa antes da meia-noite", ele respondeu confiante. Mas, conforme avançávamos, o clima dentro do carro começou a mudar. A estrada era cercada por um matagal denso e parecia não ter fim. As crianças, eu, com 15 anos na época, e minha irmã mais nova, Sofia, com 10, estávamos no banco de trás. Sentíamos um incômodo que não conseguíamos explicar. O som dos grilos que preenchia o ar foi ficando mais distante, até que o silêncio absoluto tomou conta. Era como se a própria natureza estivesse paralisada, esperando por algo. Foi nesse momento que percebi que minha mãe apertava as mãos, olhando fixamente pela janela, enquanto meu pai tentava disfarçar o nervosismo com uma conversa sem sentido. A tensão só aumentava e eu senti o estômago revirar. "Estranho, não acham? Parece que até os grilos sumiram", comentei, tentando quebrar o gelo. Minha mãe apenas me lançou um olhar de advertência, como se dissesse: "Não fale nada". Foi então que ela apareceu. Uma mulher surgiu bem no meio da estrada, a uns 10 metros de distância do carro. Usava um vestido branco, que parecia algo tirado de uma foto antiga, e andava lentamente, quase como se flutuasse. "O que é isso?" minha mãe disse assustada. Meu pai pisou no freio, reduzindo a velocidade para tentar entender o que estava acontecendo. A mulher não olhou para nós. Continuava a caminhar no meio da estrada, com movimentos desconexos, como se estivesse em transe. Eu só conseguia encarar aquela figura bizarra, tentando encontrar algum sinal de normalidade. Quando o carro passou ao lado dela, foi que vimos: a mulher não tinha rosto. Não havia olhos, nariz, boca, nada. Apenas uma superfície lisa e pálida. Minha irmã soltou um grito tão agudo que quase nos deixou surdos. "Papai, acelera! Acelera!" Meu pai, sem pensar duas vezes, pisou fundo no acelerador, enquanto minha mãe gritava de medo. A imagem daquela mulher sem rosto ficou gravada na minha mente. Olhei pelo retrovisor, mas ela já havia desaparecido na escuridão. O carro foi tomado por um silêncio absoluto. Ninguém conseguia falar uma palavra, e só o som do motor e da estrada preenchia o ar.
Tentei convencer a mim mesmo de que era só minha imaginação, mas sabia que todos tinham visto o mesmo. Quando finalmente chegamos em casa, ninguém falou nada. Meu pai estacionou o carro na garagem e ficou olhando fixamente para o volante, como se tentasse processar o que havíamos acabado de presenciar. Minha mãe saiu rapidamente e começou a trancar todas as portas e janelas. O silêncio era quase tão opressor quanto o que sentimos na estrada. Eu e minha irmã subimos para nossos quartos sem dizer uma palavra. Tentei pensar em outra coisa, me convencer de que talvez fosse apenas uma ilusão ou alguma pegadinha, mas a imagem daquela mulher sem rosto continuava viva na minha mente. Antes de dormir, meu pai entrou no meu quarto para se certificar de que eu estava bem. Ele parecia preocupado, mas tentou manter a calma. Filho, às vezes o medo faz a gente imaginar coisas. Foi uma viagem longa, estamos cansados. Amanhã isso vai parecer menos estranho. Assenti, mesmo sem acreditar nele. Ele me deu um tapinha no ombro e saiu. Mas eu não conseguia fechar os olhos. Quando finalmente comecei a pegar no sono, ouvi um ruído no corredor. Era Sofia, de 10 anos, que veio me chamar. Rodrigo, você acha que aquela mulher pode nos encontrar aqui? Tentei tranquilizá-la, mas no fundo eu também tinha essa dúvida. Foi quando meu pai entrou no quarto dela e disse: "Não se preocupem, crianças. Histórias como essa servem para nos lembrar que o mundo é cheio de mistérios. Se vocês gostam de ouvir esses relatos, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. É assim que continuamos compartilhando histórias incríveis como essa." Sofia sorriu um pouco e todos tentamos finalmente descansar. Ou pelo menos tentamos. Durante a madrugada, fui acordado por um grito abafado vindo do quarto de Sofia. Pulei da cama e corri até lá, com meu coração disparado. Quando abri a porta, a cena que vi me tirou o fôlego. A mulher de vestido branco estava ali, no canto do quarto. Não havia dúvidas, era a mesma figura sem rosto que vimos na estrada. Ela segurava uma faca enorme, apontando-a para minha irmã. "Mãe, pai!" Gritei desesperadamente. Sofia estava paralisada, incapaz de se mover ou gritar. O terror em seus olhos era algo que nunca vou esquecer. A mulher deu um passo em direção a ela, mas antes que pudesse fazer algo, meu pai entrou no quarto com um pedaço de madeira na mão, pronto para atacá-la. Saia daqui!" ele gritou, mas assim que ergueu a madeira, a mulher desapareceu. Não como alguém que foge pela janela ou pela porta. Ela simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. No chão, onde ela estava, ficou apenas a faca, com uma mancha de sangue inexplicável. Sofia começou a chorar e correu para os braços da minha mãe, que havia chegado logo depois. "O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a gente?" Minha mãe soluçava, enquanto meu pai olhava para a faca com uma expressão de puro terror. Decidimos sair da casa naquela mesma noite. Pegamos algumas coisas às pressas e dirigimos para a casa da minha avó, a única pessoa que podia nos receber naquela hora. Enquanto dirigíamos, ninguém disse uma palavra. Eu sabia que o pior tinha passado, mas ao mesmo tempo sentia que aquilo ainda não tinha terminado. E talvez nunca terminasse.